você começa o seu dia no Amanhecer 102, buscando a presença do Senhor, nosso devocional diário. Que Deus abençoe grandemente, tenha um dia de vitória. Abre o seu coração. Presta atenção na palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 42. A partir do versículo 1, ele responde assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, dizes tu, que sem conselho, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo do pó e da cinza. Queridos, capítulo 42 aqui, nós já vemos praticamente o final da história, da vida de Jó. Jó, que era muito rico, perdeu muito, perdeu família, perdeu patrimônio, perdeu a saúde também, e tinha a sua própria esposa do lado dele, mas fazendo tudo para que ele abandonasse o seu Deus, blasfemasse contra o seu Deus. E ele reclamou muito. Jó reclamou, Jó murmurou bastante. E foi um tempo que Deus se calou. Mas aqui, depois que ele cai em si, que Deus chama, Deus volta a falar com ele e mostra algumas realidades para ele. Jó fala: eu me arrependo do pó e da cinza. E ele faz uma declaração que muda toda a história. Eu bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, me assistindo, os planos de Deus para a nossa vida não podem ser frustrados. Você pode não os querer, você pode seguir em outra direção. Aí é outra coisa, ele não vai forçar você a andar nos seus planos, nos seus caminhos. E diga-se de passagem, os planos do Senhor são maiores, os sonhos do Senhor são mais altos, os caminhos mais longos, são melhores para nós. A vontade de Deus para nós é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável, jamais será um fardo. Mas aqui a gente vê Jó fazendo essa declaração: tudo podes. E é essa convicção que ele tem agora. Ele pôde passar por toda aquela situação. Depois viu o tratamento do Senhor. Depois ele se arrependeu e disse que eu falei do que eu não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim. Eu não tinha conhecimento, então eu ponho a mão na minha boca e me arrependo do que eu falei. Quantas vezes, queridos, na nossa fala, na nossa murmuração, a gente abre a boca para reclamar, para murmurar, e muitas vezes até para amaldiçoar coisas, pessoas, ou a nós mesmos. Quantas pessoas já disseram: por que eu nasci? Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Porque são tantas situações. Foi difícil para Jó perder o seu patrimônio, perder sua saúde, ficar muito doente, muito mesmo, a ponto de morrer. Mas quando ele recobrou a sua consciência, o seu entendimento, ele fez essa declaração. E você pode fazer também. O Senhor pode tudo. Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua história, Ele pode trazer a cura que você precisa, Ele pode fazer o milagre que você almeja. Não há limites para o Senhor. E operando Deus, quem pode impedir o agir de Deus? Ele pode transformar a sua casa
restaurar o teu casamento, as tuas finanças, te ajudar com aquela dificuldade, com aquele processo, colocar a sua mão e virar a mesa para você. Então alegra o teu coração hoje, porque os planos de Deus na sua vida ninguém pode frustrar os planos de Deus. Eles vão acontecer se você crer, se você se posicionar. Como no final da história Jó se posicionou. Eu me arrependo, Senhor, do que eu falei, da minha murmuração. Falei coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais, além do meu entendimento, mas eu me arrependo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Intimidade com o Senhor. Isso vai gerar intimidade. Toda situação que você está passando, você vai ver e vai provar que o Senhor está contigo, te ajudando. Ele te trouxe até aqui te abençoou, Senhor. A tua história vai ser muito longa ainda, tem muita coisa para acontecer. O teu testemunho vai glorificar o nome do Senhor. Depois disso, Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó e acrescentou 2 vezes mais. O abençoou. E a Bíblia diz aqui no versículo 12: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Muito mais do que o primeiro. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Acredite, talvez você ainda esteja vendo a situação, o problema sem se resolver, mas Deus está trabalhando. Apenas descansa no Senhor. O propósito de Deus vai se cumprir na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida profissional. Se isso vai glorificar o Senhor, se você está determinado em agradecer, em honrar, em glorificar o Senhor, em servir o Senhor, os planos vão acontecer. O propósito vai se cumprir e ninguém vai impedir. Em nome de Jesus. Ore comigo agora. Vamos orar. Coloca a tua família, a tua casa. Coloque tudo nas mãos do Senhor agora. Pai querido, Deus maravilhoso. Eu oro por esta vida, esta mulher, esse homem, esta família, este jovem, esta criança. Por cada situação. Onde tiver um coração aflito, um coração ansioso, um coração preocupado, um coração quebrado, quebrantado pelas situações e circunstâncias, Senhor. Onde tiver uma situação difícil, onde tiver um coração ferido, doente, onde tiver alguém em um leito de enfermidade passando por uma situação difícil, alguns desenganados pelos médicos, pela medicina, onde tiver uma pessoa pensando, oh Deus, que é o ponto final, que não tem mais jeito, eu oro e apresento esta vida, Senhor. Vem com o teu poder, sara as feridas, cura, quebra todas as cadeias, arranca a frieza, a tristeza, a apatia, a depressão, Senhor, a ansiedade, o medo. Tira e coloca a tua presença, o teu poder, o teu fogo que queima os pecados, que queima as enfermidades e todo o mal, todo sentimento tóxico que está roubando a fé, a alegria, a esperança desta vida. Se retire agora em nome de Jesus. Levanta essa vida do leito de enfermidade, Senhor. Toda doença vai embora, todo mal se quebre. Abençoa essa casa, essa família, abençoa o casamento, abençoa as finanças, abençoa o dia dos teus filhos, que hoje seja um dia de tomarmos posse das tuas promessas, dos teus planos se cumprirem, do teu propósito se cumprir. Eu oro por fé, em nome de Jesus. Tome posse da graça de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Vai acontecer, vai acontecer. Querendo ou não, os inimigos querendo ou não, as pessoas falando ou não, não se importe com o que as pessoas falam. Se importa com o que o Senhor diz de você. Os meus planos na tua vida vão se cumprir. Se você crer, diz amém. Amém. 1, 2, 3. Say no to drugs and yes to life. Say no to drugs and yes to life.